Eduardo, eu acho que também é importante a gente falar que tem sempre a possibilidade da gente encontrar uma pessoa experiente como você, né? Porque eu penso muito, eu tenho muito esse desejo de construir ainda com Taipa. Estudo muito, inclusive, ó, aqui meu livro. Ah! E eu estudo muito. Tem um artigo meu aí. Jura? Que legal. Aí dentro desse livrão. Ah, que show. Então, eu comecei a ler ele agora, estou estudando. Mas, de certa forma, assim, a gente tem uma certa insegurança, assim, porque de fato, um sistema complexo, né? Quando a gente pensa em todo o sistema como um todo. Mas sempre tem essa possibilidade de a gente iniciar a obra, lógico, né? Estudando e tendo um profissional como você para orientar, para cuidar, né? Eu acho, assim, eu acho importante a gente falar isso, porque causa sempre essa insegurança, né? Eu também percebo que os projetos hoje, os arquitetos hoje não têm essa segurança do canteiro e acabam optando pelo sistema mais fácil, que é o tradicional. Né? Quando, na verdade, a gente pode optar por outros sistemas e ter, de certa forma, uma orientação como uma pessoa experiente como você, né? O que você acha disso? Ô, João, você usa uma palavra muito bonita e muito forte, tradicional. Né? Por vezes a gente acha que o tradicional é o que todo mundo sabe. E aí talvez mora um engano, né? Talvez mora um engano. Porque, volto a dizer, a nossa mão de obra, ela tende a fazer um procedimento e fazer as operações de canteiro da maneira que ela conhece. E a maneira que ela conhece, necessariamente, não é a maneira correta. E eu digo correto até me baseando em alguns aspectos. Por exemplo, repara você, no canteiro de obra, quais os operários que leem com atenção as bulas que vêm em toda a matéria-prima que chega no canteiro. A bula que vem no saco de cimento, a bula que vem no saco de argamassa, a bula que vem na aplicação de um porcelanato, que tipo de argamassa você usa quando é porcelanato, quando é uma cerâmica. Repare isso. Veja se eles leem a bula com atenção para medição dos traços, quanto se coloca disso e daquilo. Veja se no canteiro de obras tem um mínimo de precisão, né? De precisão em misturar. Porque você sabe, João, se você vai fazer um bolo de fubá, se você erra na quantidade de farinha, você estraga o bolo. Então, por que para misturar uma argamassa que vai ser usada como chapisco, se você errar a quantidade de cimento ou a quantidade de água, você não vai estragar o resultado final? Então, é uma preciosidade que nós precisamos recuperar. Por quê? A construção civil sempre foi colocada assim longe dos profissionais da arquitetura, da engenharia civil e muito perto do peão de obra. E na nossa história brasileira, ainda hoje é assim, o peão de obra é o operário menos valorizado no nosso país. O peão de obra, aquele operário que está lá me esperando na obra, que eu vou encontrar ele amanhã, é a mão de obra menos valorizada. Por quê? É muito comum que qualquer um que não consiga emprego vá para construção civil. Porque lá joga 3 carriolas de areia, um saco de cimento, mistura tudo, derrama e põe lá. Enfim, entendeu? Então, é um preciosismo que é importante recuperar. E por quê? Porque quando eu falo de taipa de pilão, eu falo de uma matéria-prima, que é terra misturada com uma pequena porcentagem de cimento, uma pequena porcentagem de água e ar, misturada bem e compactada. Falando assim parece simples, mas tem uma certa complexidade nisso, né? Aí você começa a olhar para isso e falar assim, mas que tipo de terra? Qualquer terra serve? Puxa, é mesmo. Então, existem tipos diferentes de terra, né? Qual o cimento? Existem hoje 6, 7 tipos de cimento, cada um com uma propriedade, um com mais borra, um com mais propriedade de aceleramento da cura, outro. Qual o cimento? Então veja que coisas que nós deixamos para o operário decidir, quando você fala, eu vou construir com taipa de pilão, você precisa mudar esse enfoque. Não é o operário que vai decidir, é você que vai decidir mediante o conhecimento do solo que você vai usar, mediante qual o cimento adequado, qual o teor de umidade. E para tudo isso existem processos, procedimentos que muitas vezes a gente tem no nosso escopo aí, e vou mostrar para vocês logo em seguida como selecionar o melhor solo para a taipa de pilão. Eu estou montando uma palestra e o João vai me ajudar.
para a gente divulgar. Você vai ver que legal, porque eu vou te mostrar uns ensaios que você faz na sua casa e você ali aprende a conhecer o tipo de solo. Então, esse é o conhecimento importante, que nós precisamos puxar para nós. Por isso, ainda voltando naquela questão, se eu faço uma obra em que eu delego para o pedreiro todo o processo de construção, o que eu fiz, né? O João pergunta muito isso. Projeto raso, rasíssimo, né? Eu não fiz nada. Eu só rabisquei um espaço. E o que eu ganhei com isso? Ganhei a aprovação do cliente, talvez, numa volumetria bonita, né? Numa fachada bonita, modernosa e tal. Mas, na verdade, o que eu ganhei com isso? Eu coloquei aquele cliente dentro de um ambiente climaticamente equilibrado, né? Eu criei uma estrutura para apoiar uma laje, um telhado, sem os excessos do concreto. Então, essas coisas, assim, a gente aprende na escola, assim, mais ou menos de uma escola para outra, menos ou mais, em escalas variadas. Mas a gente aprende muito quando a gente tem coragem de ir para o canteiro de obras, né? E tem a coragem de ir para lá observando, vendo, aprendendo, para dali a pouco estar dirigindo, estar determinando, né? Eu acho que essa é a minha postura, assim, uma postura que eu quero deixar para o pessoal que é estudante de arquitetura, assim, uma grande questão, que é não só o desenho. O desenho é muito importante, a renderização é muito importante, a criatividade na volumetria é muito importante, mas você não pode desenhar uma planta representando uma parede com duas linhas paralelas sem saber o que vai estar ali naquele miolo. Se vai ser um tijolo, um bloco, uma taipa de pilão, um bambu, uma pedra. Não é possível você desenhar uma parede sem saber do que ela vai ser feita. Então não é possível. Então isso acontece lá no seu escritório. Então se você se contentar em desenhar duas linhas paralelas e falar para o cliente, aqui vai ser uma parede, né? E aí? Quem é que vai decidir isso? Né? Tá, aqui vai ser uma parede, ok, tá bom, entendi. Mas do quê? Se ela for de pedra, se ela for de bambu, se ela for de taipa, se ela for de tijolo, que desenho teria cada um desses? É o mesmo desenho? Então, isso que eu depois de assistir e aprender com você, já ouvi projeto raso. Eu vou copiar seu termo e vou começar a usar ele, projeto raso. É por aí um pouco. Exato, e até, né, falando dessa questão do sistema construtivo, é o que eu falo, existem uma gama de sistemas, né, e a gente não, geralmente as pessoas, os arquitetos utilizam só o sistema tradicional, e sem considerar a zona bioclimática, o clima, e aí, como é que faz isso, né, e, enfim, mas se a gente entrar aqui, a gente vai ficar horas aqui.